De órfão a imperador, como Augusto mudou a história de Roma. Neste episódio, exploramos a jornada de Augusto, o homem que transformou uma república em crise no maior império da antiguidade. Saiba como ele derrotou Marco Antônio e Cleópatra, estabeleceu a Pax Romana e usou propaganda e reformas para consolidar seu poder. Vamos desvendar suas conquistas, desafios pessoais e o legado de um líder que definiu os rumos da civilização ocidental. Uma história de ambição, estratégia e glória. E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais um Artes Podcast? Opa! Hoje a gente vai mergulhar na Roma Antiga. A gente vai falar sobre Augusto, o cara que pegou uma república em crise e, transformou no império. É, o Augusto, hein? Um cara que, sem dúvida, deixou sua marca na história. Para nos guiar nessa viagem no tempo, a gente trouxe um expert em história romana que manja tudo sobre o assunto. Sejam bem-vindos ao Artes Podcast. Já se inscreve no canal para não perder nadinha. Ouvir é aprender. Valeu! É um prazer estar aqui para falar sobre esse período fascinante da história de Roma. Augusto, né? A gente sempre ouve falar de Júlio César, mas o Augusto, que era sobrinho neto dele, também foi um cara importantíssimo para Roma. Com certeza. Ele, na verdade, nem sempre foi Augusto. Começou como Caio Otávio, herdeiro de César, e só depois assumiu o nome Augusto. Tipo um upgrade no nome, né? De Caio Otávio para Augusto, o primeiro imperador romano. É, tipo isso. Imagina só a pressão de ser o herdeiro de Júlio César, né? Nossa, pressão total. Ainda mais porque ele tinha só 19 anos quando César foi assassinado. Como ele lidou com tudo isso? O Augusto, desde novo, já mostrava que era um estrategista. Ele formou o segundo triunvirato com Marco Antônio Lépido para dividir o poder em Roma. Ah, entendi. Mas essa sociedade aí de boa. Olha, nem tanto. Acabou rolando a clássica disputa de poder. Disputa de poder em Roma. Que novidade. Pois é, e essa treta toda culminou na Batalha de Assi, em 31 AC, um momento decisivo para a história de Roma. E o que rolou nessa batalha? Augusto, com sua estratégia militar, derrotou Marco Antônio e Cleópatra, que, além de amantes, eram aliados políticos. Caramba, parece essência de filme. Batalhas navais, traições, romances. Que história! E depois dessa vitória toda, Augusto virou, tipo, chefão de Roma. É, mas ele foi esperto. Ele não quis chegar derrubando tudo e se autodeclarando imperador. Preferiu manter as instituições republicanas, como o Senado. Faz sentido, né? Manter as aparências, mostrar que ainda respeitava as tradições. Exatamente, ele foi aos poucos concentrando o poder em suas mãos. E em 27 AC, o Senado, reconhecendo a força dele, lhe concedeu o título de Augusto. Significa... Venerável Sublime. Marca aí o início do Império Romano. Que jogada de mestre. Mudar tudo de uma vez ia dar ruim. Mas, e aí, como foi essa tal de Pax Romana que a gente tanto ouve falar? A Pax Romana foi um período de paz e prosperidade que durou mais de 200 anos. 200 anos de paz? Sério? Que sonho! Deve ter sido incrível viver em Roma naquela época. Sem dúvida, foi um período de ouro para Roma. Fim das guerras civis, expansão do comércio, construção de estradas, aquedutos, reforma do sistema monetário. Nossa, Roma bombando e o Augusto ficou só curtindo a vida boa. Nada disso. O Augusto era um trabalhador incansável. Ele consolidou o poder de Roma, investiu em obras públicas, transformando a cidade num centro urbano incrível. Tipo um prefeito, governador e presidente, tudo ao mesmo tempo. É, mais ou menos isso. Ele queria fazer de Roma a cidade mais grandiosa do mundo. E conseguiu, né? Roma era tipo a Nova York do mundo antigo. Uma metrópole gigante, cheia de gente, comércio, cultura. E por falar em cultura, como era a vida social em Roma na época de Augusto? Agitada. Tinha espetáculos grandiosos no Coliseu, com gladiadores, corridas de bigas, peças de teatros. Romanos também curtiam poesia, música, banquetes. Demais. Mas e a estrutura da sociedade romana? Era todo mundo igual. De jeito nenhum. Tinha a hierarquia bem definida. No topo, a elite política, os senadores e a elite econômica, os equestres. E depois? Aí vinham os plebeus, que era a maioria da população, e por fim, os escravos. E era uma base da economia romana, né? Infelizmente, sim. A vida de um escravo em Roma era extremamente difícil. Que contraste, né? De um lado, a elite no luxo e do outro, os escravos sofrendo. Mas me conta, Augusto era casado. Tinha filhos. Ele se casou 3 vezes, mas só teve uma filha, a Júlia. E como qualquer família, a dele também teve seus altos e baixos, com escândalos e desafios na sucessão. Parece que até os imperadores tinham problemas familiares, né? Quem diria. Mas voltando à política, como Augusto controlava um império tão vasto? Ele era tipo um ditador. Augusto era um mestre da política. Ele sabia usar a propaganda a seu favor, construindo uma imagem de líder forte, justo e benevolente. Um verdadeiro relações públicas. É, podemos dizer que sim. Ele se apresentava como um restaurador das tradições romanas, promovia festivais públicos, construía templos. Ele usava a arte, a literatura, a arquitetura, tudo a favor dele, para celebrar suas conquistas, reforçar sua imagem.
Por exemplo, o Altar da Paz, Arapacis, um monumento incrível, celebrava a paz e a prosperidade, tudo graças ao governo dele, claro. Ah, tá. Tipo, um autor gigante, exaltando as qualidades do Augusto. Mas, e aí, me fala a verdade, essa tal de paz romana era só fachada, ou era realmente um cara da paz? A Pax Romana não foi só propaganda, não, ela existiu de verdade. É claro que teve uns momentos tensos, umas revoltas em províncias, brigas por poder, coisas da vida romana, né? Mas, no geral, Roma viveu um período de paz interna e estabilidade como nunca tinha visto. E como ele conseguia manter a ordem num império daquele tamanho? Só na base do exército. Augusto era um craque da administração, sabia? Ele reformou o exército, criou uma força profissional e permanente. Isso ajudou a manter a ordem e a defender as fronteiras do império. Ele também dividiu as províncias em 2 categorias: as que ele administrava diretamente e as que ficavam com o Senado. Inteligente. Dividir para conquistar. Ele centralizava o poder, mas também delegava responsabilidades, garantia uma administração mais eficiente. E como era a vida das pessoas comuns em Roma? Todo mundo estava feliz com essa Pax Romana. Bom, nem tudo era perfeito, né? Enquanto a elite romana estava lá esbanjando luxo e ostentação, a maioria da população, os plebeus, lutava para sobreviver. Trabalhavam duro, pagavam impostos e viviam com pouco. E claro, a gente não pode esquecer da escravidão, que era uma realidade cruel. Pois é, a escravidão era uma mancha terrível na história de Roma. Mas, mudando um pouco de assunto, me fala mais sobre a cultura romana da época, o que a galera curtia fazer. Quais eram as modas? A cultura romana era rica e diversa. As pessoas se divertiam com espetáculos grandiosos no Coliseu. Lutas de gladiadores, corridas de pigas, peças de teatro. Esses eventos eram super populares, lotavam os espaços públicos. Tipo um BBB com Jogos Olímpicos, né? Com direito à torcida fanática e tudo. Mais ou menos isso. E a arte também bombava. Os romanos admiravam a arte grega, mas desenvolveram seu próprio estilo. Esculturas realistas, mosaicos incríveis, arquitetura monumental. Augusto investiu pesado em obras públicas, templos, teatros, aquedutos, termas. Ele queria fazer de Roma a cidade mais bonita do mundo. Falando em arquitetura, Augusto era o rei da construção. Deixou Roma de tijolos e mármore, como ele mesmo disse. Verdade. Ele entendia o poder da arquitetura como propaganda. O mausoléu de Augusto, por exemplo, é um túmulo colossal construído para abrigar os restos mortais dele. Uma obra de arte impressionante, um símbolo do poder dele. E além da arquitetura, que outras formas de arte ele usava para se promover? Ele patrocinava poetas e escritores, como Virgílio e Horácio. Eles enalteciam o governo dele em suas obras. A Eneida do Virgílio ligava a fundação de Roma à figura de Augusto. Legitimava o poder dele e reforçava a ideia de que ele era um líder predestinado. Augusto, o mestre do marketing político. Ele sabia como ninguém usar a arte e a cultura a favor dele. Com certeza. Mas nem tudo era só poder e glória na vida dele. Ele também tinha seus dramas, seus desafios, como qualquer pessoa. Teve problemas com a filha Júlia, que se envolveu em escândalos, e a questão da sucessão também foi desafio constante. Os imperadores tinham suas dores de cabeça, né? Mas como Augusto escolheu o seu sucessor... Augusto não teve filhos homens, então a sucessão foi um problemão. Ele acabou adotando Tibério, filho da terceira esposa dele, Lívia. Preparou ele para assumir o poder. Mas a relação entre eles era complicada, cheia de desconfianças. Tchada, hein? Ser o sucessor de Augusto não devia ser fácil. Mas e aí, na sua opinião, Augusto foi um bom imperador? É difícil julgar figuras históricas com os valores de hoje, né? Augusto, sem dúvida, foi um líder extraordinário. Um gênio militar e político que deixou um legado enorme. Ele trouxe paz e prosperidade para Roma, expandiu o império, promoveu a arte e a cultura, criou uma estrutura administrativa que durou séculos. Mas ele também era um autocrata, concentrava todo o poder nas mãos dele. E a escravidão, uma instituição cruel, floresceu no governo dele. Temos que analisar o contexto histórico, né? Naquela época, a escravidão era vista como normal, infelizmente. Mas, me diz uma coisa, você acha que a gente pode aprender alguma coisa com Augusto hoje em dia? Claro. Augusto era um mestre da estratégia, da administração, da comunicação, da liderança. Ele sabia construir uma imagem forte e positiva, unir o povo em torno de um objetivo, criar um sistema de governo eficiente e duradouro. São lições que podemos aplicar em várias áreas da vida, da política aos negócios. Verdade? Augusto foi um personagem fascinante, cheio de nuances e contradições, mas sem dúvida um dos líderes mais importantes da história. E para quem ficou curioso para saber mais sobre Augusto e a Roma Antiga, a gente vai deixar os links na descrição do episódio. Vale a pena se aprofundar nesse período tão rico da história. Com certeza. Tem muito material bacana disponível, livros, artigos, documentários, filmes. É só escolher o que você gosta mais e mergulhar nesse universo. E não se esqueçam de se inscrever no canal do White Podcast para não perder nenhum episódio. A gente está sempre trazendo temas interessantes e convidados especiais para te ajudar a aprender mais sobre tudo. Ouvir é aprender. E a vida em Roma, hein? Expert speaker. Era só glamour e festas, como a gente vê nos filmes. Ou a realidade era um pouco diferente? A vida em Roma era agitada, com certeza. Mas também tinha seus perrengues, né? Como em qualquer lugar. Roma era enorme, um caldeirão
cultural. Gente de todo canto do império. Tinha gente rica, esbanjando, comerciantes, vendendo de tudo, artesãos, artistas, mas também tinha muita pobreza, desigualdade. E, claro, a escravidão. Uma realidade brutal. A gente tem que lembrar disso, né? Que nem tudo eram flores. Mas, e a galera que não era rica nem escrava? Como eles viviam? O que faziam para se divertir? Os plebeus romanos, apesar das dificuldades, também tinham seus momentos de lazer. Eles se reuniam em tabernas para comer, beber, conversar, jogar dados. Tipo beles, assim. Isso, e as termas romanas também eram um ponto de encontro importante. As pessoas se banhavam, socializavam, faziam negócio. Um clube social da época. Exatamente. E não podemos esquecer dos espetáculos públicos, a grande paixão dos romanos. Não, os espetáculos. Conta mais sobre isso. As lutas de gladiadores no Coliseu, as corridas de bigas no Circo Máximo, as peças de teatro, eram eventos grandiosos, cheios de emoção. Lotavam os espaços públicos. Nossa, devia ser incrível. Imagina só, assistir uma luta de gladiadores ao vivo. Deve ter sido emocionante. É. E a comida romana, expert speaker? Era só o pão e vinho? Não. A culinária romana era bem variada, na verdade. Pão, azeite e vinho eram a base, sim. Mas eles também comiam frutas, legumes, carnes, peixes, queijos. Parece gostoso. E adoravam temperos exóticos, vindos de todas as partes do império. Que chique. E a moda? Como a galera se vestia? Dependia da classe social, claro. Os ricos usavam túnicas de linho fino, cheias de joias e bordados, os plebeus, roupas mais simples de lã ou tecido rústico, mas tinha uma peça que todo homem romano usava, a toga. A toga? Para que servia? Era um símbolo de cidadania romana. Só os cidadãos podiam usar, e Augusto incentivava o uso da toga para reforçar os valores tradicionais de Roma. Faz sentido? Mostrar que todo mundo era parte de Roma, independente da classe social. Exatamente. E a toga tinha suas variações, sabia? A toga branca, por exemplo, era usada pelos políticos. E a toga púrpura, símbolo de poder, era só para o imperador. Que legal. Então Augusto devia andar por aí todo poderoso com sua toga púrpura, né? Mas e aí, expert speaker, pra gente finalizar nosso papo, o que a gente pode aprender com a história de Augusto e da Roma antiga? Olha, a história de Roma, principalmente a Era de Augusto, nos ensina muito sobre política, liderança, administração, cultura. É uma fonte de conhecimento e inspiração. Augusto, com seus acertos e erros, foi um líder visionário. Ele construiu um império poderoso, trouxe paz e prosperidade e deixou sua marca na história. É verdade. A história nos mostra o que deu certo, o que deu errado. É um aprendizado constante, né? Com certeza. Podemos aprender muito com o passado. A história de Augusto e da Roma Antiga é uma ótima oportunidade para a gente refletir sobre o presente e o futuro. É isso aí. Valeu, Expert Speaker, por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Foi demais. Eu que agradeço o convite. Sempre um prazer falar sobre Roma. E você que está nos ouvindo, se curtiu essa viagem no tempo, não esquece de se inscrever no canal do Watts Podcast, ativar as notificações e compartilhar esse episódio com os amigos. A gente está sempre trazendo temas interessantes, convidados especiais para te ajudar a aprender mais sobre tudo. Ouvir e aprender. Até a próxima.